Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler o versículo de número 20, melhor dizendo. O versículo de número 20 diz assim: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo de número 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém? Se você der muito glória, eu vou ser rápido. Se der pouco glória, eu vou demorar, irmão. Você escolhe. Quer dar muito glória, pode começar. Não quer dar glória, não tem nenhum problema. Olha para cá. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 1, onde começa a nossa narrativa, você vai perceber no versículo 1 que Jesus estava com publicanos e pecadores que vinham para o ouvir, haja visto que ele pregava com autoridade. Diga comigo, autoridade. Jesus pregava com autoridade, ele não pregava igual os rabinos, aquela mensagem metódica, decorada, não. Jesus tinha autoridade, por isso os publicanos e pecadores faziam questão de ouvir a sua mensagem. Eles vinham exclusivamente para ouvir a mensagem de Jesus. Só que isso incomodava pelo menos dois grupos que o texto nos destaca no versículo de número 2 e no versículo de número 3. A Bíblia diz que murmuravam os fariseus e os escribas, porque Jesus recebia os publicanos e os pecadores. Jesus não tratava com preconceito aqueles que vinham até ele. Os publicanos eram aqueles que prestavam serviço para o governo romano, era uma pessoa de dentro de Israel, ou seja, era um israelita, mas que os romanos escolhiam dentro da sua terra para trabalhar na coletoria e prestar serviço para os romanos. E todas as pessoas que prestavam serviço para os romanos eram considerados traidores, pecadores. Eles eram rejeitados para outros que se achavam muito santos, porque Jesus fazia questão de receber a todos. E a Bíblia diz que quando Jesus percebe que havia murmuradores murmurando, porque ele recebia aqueles que vinham ouvir a sua mensagem, receber a sua palavra, a Bíblia diz que Jesus não debate com eles, não compete com eles, não disputa intelectualidade com eles. Pelo contrário, Jesus propõe 3 parábolas. Há quem diga que não é 3 parábolas, há quem diga que é uma parábola com 3 verdades. Eu não sei qual é a vertente que você conhece, para mim tanto faz. O mais importante é você sair daqui sendo edificado pela palavra de Deus nessa noite. A primeira parábola, Jesus vai discorrer, mas antes que eu comece, entenda que parábola é uma alegoria, uma verdade espiritual ou moral, que quer nos trazer um ensinamento moral ou espiritual. Isso é uma parábola, e Jesus começa então a discorrer por pelo menos 3 parábolas, porque para se entender a parábola, tem que parar para analisar, para ouvir, para entender, senão não compreende. Então Jesus discorre na primeira parábola dizendo que havia um homem que tinha 100 ovelhas, mas perdendo uma delas, deixou no deserto as 99 e foi após aquela que se perdeu. E quando ele encontra, ele volta e junta aquela que se perdeu com as 99, porque na presença de Deus não está completo se falta um. Se falta um, ele desce, vai atrás para completar na presença dele, porque na presença de Deus só está completo quando aquele que se afastou retorna, quando aquele que saiu esteja novamente na presença
de Deus. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A mulher perde a dracma dentro da sua casa. Ela acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrar. E quando ela encontra, ela não fica satisfeita. Ela corre para os vizinhos, chama todos eles para se alegrar pelaquilo que ela havia encontrado. Não entendeu ainda? Ela chama quem estava disposto para se alegrar com ela. Por que, pregador? Porque nós vamos encontrar gente para chorar conosco, para orar conosco, para buscar conosco, mas nós vamos encontrar pouca gente para celebrar a nossa vitória, a nossa alegria, o nosso troféu. Porque tem muita gente que prefere ver você na prova, ver você derrotado, ver você pecando, ver você desviado, do que ver você na presença de Deus. Mas nesta noite tem a alegria de Deus para você compartilhar. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. E eu começo a pregar para logo encerrar. Eu vejo aqui no capítulo 15 do Evangelho de Jesus os três pródigos desse capítulo. O primeiro pródigo é o filho menor, gastador. O versículo 11 e o versículo 12 diz que o filho menor chega para o pai e pede a parte da herança que lhe cabia. Eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, quando ele chega para o pai para pedir aquilo que lhe cabia, ele já quebrou uma regra. Porque quem deveria receber a parte da herança não era ele primeiro, era o seu irmão mais velho. A segunda regra que ele quebra é que ele pede a parte da sua herança para o seu pai ainda em vida. Todo mundo sabe que a herança só é dividida quando o pai vem a óbito. O pai construía ou fazia um testamento em vida, deixava ali para que o dia que ele morresse, aquele testamento fosse colocado em xeque. Então a herança seria repartida a partir do filho mais velho e depois para o filho menor. E quando o filho menor chega para o pai e pede a parte que lhe cabia, com seu pai ainda em vida, a Bíblia está dizendo que o filho menor estava matando o seu pai. E isso não é diferente, porque algumas pessoas mataram Deus da sua vida, mataram o pai da sua existência com a sua atitude e querem terceirizar a sua responsabilidade, porque não tem capacidade de assumir a sua irresponsabilidade. E isso, irmãos, está sendo atraído, ou está sendo colocado no mundo espiritual e no nosso meio, no nosso culto, na nossa liturgia. Porque o dia que não acontece poder, que não acontece graça, que não acontece batismo no Espírito Santo, que não acontece cura divina, não acontece maravilha, muitos de nós querem responsabilizar ou terceirizar essa responsabilidade, dizendo: foi o cantor que não estava com nada, foi o pregador que estava sem unção, foi o pastor que patinou na mensagem, foi o cantor que não estava afinado. Na verdade, a verdade é essa, é uma só: ou Deus está vivo na tua vida, ou Deus está morto. Eu não creio que Deus morre, mas tem muita gente que crê, porque se você não sente a presença de Deus, o pai está morto na tua vida. Ou seja, isso aqui é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Eu estou dizendo que quando o pai morreu na tua vida, eu estou dizendo que Deus está longe, que Deus não está mais aí. Porque se Deus está presente, tem renovo, tem graça, tem cura, tem palavra, tem lágrima nos olhos, tem temor de Deus, tem ainda arrepio no corpo, porque o pai está vivo na sua vida. O versículo de número 12 diz que o pai, ele faz algo incomum para ceder ou para dar a parte do filho menor. A Bíblia diz no versículo 12: repartiu entre eles a fazenda. Entenda que a palavra não está no singular dizendo ele, a palavra está no plural dizendo eles. Para dar a parte do filho menor, o pai pega a parte do filho maior e dá para ele, para depois dar a parte do filho menor. Em outras palavras, o pai dá a parte do filho maior e dá também a parte do filho menor. A Bíblia diz que o filho menor junta tudo que lhe cabia, vai para uma terra distante, gasta tudo que ele havia conseguido, e a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre aquele país.
e ele é obrigado agora a procurar trabalhos. Ele encontra alguém que oferece um trabalho que é cuidar de porcos. Entenda uma verdade, irmão: depois de um tapa na face, na cara de um judeu, a maior humilhação era cuidar de porcos, que estava dentro daqueles animais que eram considerados imundos. Então a Bíblia está dizendo que esse jovem, ele vai experimentar o mais alto grau, o mais baixo grau da sua vida, da sua existência. Por quê? Porque tem muita gente que quando está na bênção, quando está lá no pódio com o troféu, jamais vai se lembrar de Deus. E Deus, sabendo disso, permite que esse jovem enfrente a crise na tua vida. Porque aonde é que ele vai se lembrar de Deus? No troféu, em cima do pódio? É lá na crise, na lama, que ele vai se lembrar de Deus. Então levanta a tua mão para glorificar, porque essa prova não é para te matar, esse vale não é para te sufocar, essa porta fechada não é para te sepultar, é só para fazer você lembrar de Deus, é só para fazer você lembrar do eterno. A Bíblia diz que lá na lama, cuidando de porcos, este jovem desejou comer a comida dos porcos. Ele não come, ele apenas deseja. Mas é lá na crise, é lá no vale, é lá na dificuldade, que a Bíblia diz que ele vai se lembrar de algo. De que, pregador? Versículo de número 18, a Bíblia diz que ele na crise, ele tem a primeira coisa, atitude. Ele disse: levantar-me-ei. A segunda coisa que ele teve, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A primeira coisa que o filho pródigo se lembra não é da casa do pai. A primeira coisa que o filho pródigo se lembra é do pai, que é o dono da casa. Por que, pregador? Porque tem muita gente que até serve a casa, mas não tem relacionamento com o dono da casa. Tem muita gente que até trabalha na casa, lidera na casa, presta serviço para a casa, mas não tem comunhão com o dono da casa, não tem relacionamento com o dono da casa. Nesta noite, antes do teu serviço, antes da tua obra, Deus quer teu relacionamento, Deus quer tua amizade, Deus quer tua intimidade com o Pai. Quantos querem intimidade com o Pai? Levanta a tua mão essa noite. Só quem quer relacionamento com o Pai, levanta a mão para glorificar. Só quem tem intimidade, quem está com o Wi-Fi ligado lá, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda e vai dando glória a Deus nessa noite. Porque essa é uma verdade que você não vai ouvir por aí não, irmão. Porque muita gente está fugindo disso aqui. Por quê? Porque muita gente, irmão, vem na igreja, faz o trabalho porque está na frente do trabalho, porque tem que vir, porque é obreiro. Eu ouvi isso hoje na reunião de obreiro. Muita gente vem porque é obreiro, porque tem cargo, porque tem título. Mas quem tem relacionamento com o Pai não faz para homem, faz para Deus. Não serve porque tem que servir, serve porque tem relacionamento com o Pai. O filho se lembra primeiro do Pai, depois da casa do Pai. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele projeta dizer para o seu pai, mas nós não sabemos se ele vai conseguir falar. Então ele se levanta e vem para a casa do seu pai. E enquanto ele está vindo, a Bíblia diz que o pai de longe avista o seu filho. A Bíblia diz que de longe o pai avista o seu filho. Não é o filho que avista o pai, é o pai que avista o filho. Quando a Bíblia diz que o pai contempla o filho, enxerga o filho, a Bíblia está dizendo que o pai não tinha doença da visão, o pai não tinha doença oftalmológica, porque uma das doenças que a oftalmologia me apresenta, que é a doença dos olhos, é a miopia. O que é miopia, pregador? É dificuldade de enxergar alguém de longe. Tem gente que só enxerga quem está perto, bajulando, lambendo, presenteando. Mas o meu Deus é diferente. O meu Deus contempla quem está perto, mas contempla quem está longe. Você pode correr, você pode fugir, mas você não escapa dos olhos de Deus. O meu Deus contempla
para você aonde você estiver. A segunda enfermidade da visão é a hipermetropia. O que é isso, pregador? Dificuldade de enxergar quem está perto. A pessoa só enxerga o que está longe, mas o que está perto ele não enxerga. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para essa igreja: tem muita gente que só enxerga pregador de fora, vaso de fora, profeta de fora. E Deus me trouxe aqui para dizer: enxerga aqui dentro, aqui perto, porque aqui tem profeta, aqui tem vaso, aqui tem instrumento, aqui tem obreiro, na presença de Deus. Só quem crê glorifica Ele. Só quem crê glorifica Ele. Olha para quem está do teu lado e fala: você é vaso. Fala para quem está do teu lado: você é vaso. Fala: eu não sou cego, você é vaso, na presença de Deus. A terceira enfermidade da visão, a terceira enfermidade da visão é chamada de astigmatismo. O que significa essa enfermidade, pregador? A pessoa até te enxerga, mas enxerga tudo embaçado, enxerga com dificuldade. Irmãos, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Todo mundo me olhava e falava: Daniel, dá um bom obreiro, dá para pregar em congresso, dá para pregar em festa, dá para ensinar, dá para lecionar. Sempre aparecia alguém falando: não sei não, hein? Talvez ensina, talvez prega, talvez dá certo. Muita gente, irmão, que está te vendo, mas está te vendo com dificuldade. Mas Deus vai limpar a visão hoje, para te enxergar de verdade, para que eles enxerguem a tua vitória. Quem começou já ver a vitória e o milagre, levanta a mão para adorar. Só quem já começou a ver o milagre, a porta aberta, o renovo, comece a glorificar o nome de Jesus Cristo nessa noite. Quando a Bíblia diz que o pai viu o filho, a Bíblia está dizendo que o pai não tinha doença da visão. O pai corre até o filho, abraça ele, beija ele em sinal que estava recebendo ele de volta. Aí o filho fala: pai, tenho algo para te dizer. O pai fala: fala, filho. É o segundo pródigo. O primeiro pródigo é o filho gastador. O segundo pródigo é o próprio pai, que significa excessivamente generoso. Quando você vai no dicionário Aurélio, você pesquisa a palavra pródigo, você vai encontrar um monte de verbetes. O que é verbetes? Um monte de palavra com o significado daquela palavra ideal. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o segundo pródigo, o pai excessivamente generoso. Se esse pródigo fosse o nosso filho, nós puniria, disciplinaria, mas o pai não. O pai estava recebendo ele novamente, porque isso é graça. Enquanto todo mundo quer condenar, o pai está estendendo a mão. O pai está tendo misericórdia. Isso é graça. Isso é graça. E a Bíblia Sagrada diz que o filho fala: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu paro aqui um pouquinho para fazer uma observação, porque se faz necessário. O filho diz que pecou primeiro contra o céu e depois contra o pai. Eu abro um parênteses aqui e digo com muito respeito, irmãos, que tenham um ministério, que tenham a minha chamada, mas me permita, eu não posso fugir da palavra. O que eu vejo há muitos anos é isso aí, uma preocupação de gente sair da nossa igreja, abrir ministério, se rebeliar. Não é perca de tempo, preocupação. Se preocupe em essa pessoa honrar os céus, porque se honrar os céus, vai honrar ministério, vai honrar pastor, vai honrar liderança, e o nome do Senhor Deus será glorificado. É aqui que eu me preocupo, em essa pessoa honrar os céus, porque se honrar os céus vai ser fiel, vai honrar o ministério para a glória de Deus. Se preocupa em honrar os céus. Se você honrar os céus, você vai honrar o teu pastor, vai honrar teu presidente, vai honrar tua liderança. Ore para que a tua igreja honre aos céus e vai honrar tudo mais. O filho diz: pequei contra o céu e contra ti. Aí quando ele vai dizer: faze-me como um dos teus jornaleiros, o pai corta. O pai não deixa ele se colocar como servo. O pai fala para o seu serviçais: trazei o anel, trazei a sandália, trazei a veste, matai o bezerro cevado, porque aquele que estava perdido foi achado.
aquele que estava longe acabou de voltar. Olha para cá e prepara o glória a Deus. Quando a Bíblia diz que o pai manda trazer o anel, manda trazer a sandália, manda trazer a veste, a Bíblia está dizendo que esse jovem ficou muito tempo no mundo, caminhou muito tempo no mundo, mas quando ele volta, o anel ainda serve, a veste ainda serve, o anel ainda serve, a sandália ainda serve. Por quê? Porque ele foi no mundo, mas não cresceu. Você só pode crescer na presença de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, eu estou sendo fiel ao texto. Porque Isaías capítulo 8 e 20 diz: a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a luz da alva. Eu vou repetir. Quando a Bíblia diz que o jovem volta, o anel serve, a sandália serve, a veste serve, a Bíblia está dizendo que ele foi no mundo, mas não cresceu. Porque é lugar de crescer na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai crescer. Quem crê, levanta a mão e adora. Quem crê, glorifica. Quem crê, abre a boca, porque você vai crescer, vai crescer, vai! Levanta a mão para dar glória, levanta a mão para dar glória. Você que crê que vai crescer na presença de Deus, abre a boca e dá glória, abre a boca para receber. Levanta a mão direita, fechado os seus olhos. Levanta a mão esquerda, fechado os seus olhos. Deus, aonde houver uma mão levantada, se alguém queria parar, desanimar, trocar de igreja, renova ele agora, reforça a força dele agora, para ele crescer na tua presença. Quem recebe esse renovo da glória, quem recebe essa força da glória, você vai crescer na presença de Deus. Deus vai te dar a oportunidade de você crescer. Ninguém vai colocar camisa de força para impedir teu crescimento. Você vai crescer. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e em conhecimento. E isso aqui é muito importante, pastor Caetano. Esses dias eu estava em consagração orando e desceu uma mensagem do céu: inimigos do Pentecoste, fique bravo quem quiser comigo, mas uma das coisas que Deus me apontou como inimigo do Pentecoste é o formalismo. Eu não sou contra intelectual, não sou contra estudar, mas eu sou a favor do que diz a palavra. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: crescei na graça e no conhecimento. Só que a minha geração está fazendo errado, está crescendo primeiro no conhecimento e depois tentando achar graça. Aí fica cru, gelado, desviado, querendo abrir igreja, querendo se rebeliar. É porque cresceu errado. Mas quem cresce na graça, no poder, na consagração, na obediência, bacharel não esfria, certificado não esfria, porque tem graça de Deus. Levante a mão para adorar. Levanta a mão, senão eu vou descer e chutar a tua canela. Levanta a mão para receber. Levanta a mão para dar glória. E recebe glória. Recebe poder. Recebe poder. Recebe. Sabe o que fala para mim, pastor Anderson, pastor Caetano? Você tem que crescer, tem que deixar de ser menino. Irmãos, em contrapartida chega outros igual nós. Pastor Caetano fala: meu filho, cresça, mas não perca as suas raízes, não perca a sua identidade. Eu estou fazendo essa porcaria de bacharel, já fiz um monte de curso, entra no meu quarto, tem um monte de certificado lá. Eu falo: estudar é bom, mas o principal está no joelho. Tem uma palavra, é no joelho, é no joelho. Olha pra cá que eu vou terminar.
só cresce na presença de Deus. É engano você desviar achando que vai crescer lá fora, porque o crente só cresce na presença de Deus. A Bíblia diz que Ana subiu uma vez para Siló, deixou seu filho lá, porque o que ela conseguiu no altar ela deixou. Aí ela não ia de mão vazia. Toda vez que subia para Siló, gastava 1 ano fazendo uma túnica nova. Por quê? Porque ela reconheceu que o seu filho Samuel, que estava diante do sacerdote ali, estava crescendo. Levanta a mão para receber, porque tem túnica de Deus para a tua vida. Tem túnica de Deus para a tua vida. Tem oportunidade para a tua vida. Tem presença de Deus para a tua vida. Vou terminar. Terceiro pródigo. Primeiro pródigo, o filho gastador. Segundo pródigo, o pai excessivamente generoso. Terceiro pródigo, o irmão mais velho, exagerado, estranho, extravagante. Ele vem do campo, ouve as músicas e as danças, olha para o servo do seu pai e pergunta o que está acontecendo aí. E os servos do seu pai olham para ele e falam: teu pai recebeu teu irmão são e salvo, por isso está dando uma festa. Não entendeu? Os servos do pai sabiam mais do que o filho. Os servos do pai sabiam mais da casa do pai do que o próprio filho. Pastor Caetano, pasme. Um dia desses por aí tomei um susto. Pregador, amigo nosso conhecido, não vou citar um nome por uma questão de ética. Ele que se vira com Deus. Chegou para mim, pastor Anderson, falou: para quem você vai torcer na final? Eu falei: do que você está falando? Ele falou: do Big Brother. Eu estou torcendo para fulano de tal. Já ajudei a eliminar fulano de tal. E no final vou torcer para fulano de tal. Eu falei: cria vergonha, rapaz. Vai meditar na palavra. Vai buscar mais do reino. Vai querer saber mais de Deus. Eu tenho tempo lá para ficar sabendo coisa do mundo. Eu quero saber de coisa de Deus. É de coisa do céu. O pai sai para fora e tenta colocar o filho mais velho para dentro. Porque embora o pai estava dando a festa para o filho menor, mas não significava que mais pessoas não pudessem participar da festa. E como o pai está tentando colocar o filho mais velho para dentro da festa, o filho começa a mostrar sua extravagância. Ele diz: há tanto tempo te sirvo. A primeira observação que eu vejo aqui é que o filho mais velho se coloca como funcionário e o pai como patrão. Era estranho. Era estranho. É aqui que está a explicação, pastor Anderson. Por que um dá glória e o outro não dá? Por que de um lado tem fogo e do outro não tem nada? Ou porque tem íntimo no nosso meio e do outro lado tem estranho? Eu não sou estranho. Eu sou filho. Eu sou filho. Só quem não é estranho glorifica o Pai. Exalte ao Pai. Adore ao Pai. Se revela para o Pai. Levanta a mão direita, eu já vou terminar. Mal tenho tempo para comer, para almoçar, vou ter tempo para cuidar da vida dos outros, para cuidar de coisas do mundo, irmãos. Eu quero saber do meu Pai. Eu não sou estranho dele, não. Eu sou filho dele nessa noite. Não se torne um estranho para o Pai. Que estranho é esse, pregador? É quando aparece na igreja de vez em quando. Quando adora de vez em quando. É que busca de vez em quando. Quem é você aqui nessa noite? Filho ou estranho? Os filhos estão adorando. Os filhos estão chamando pelo Pai. O filho tem identidade. Já entrou para a festa. Mas estranho não quer festa. Aleluia. Não seja estranho do Pai. Não seja estranho do Pai.
seja filho, seja herdeiro. Olha pra cá, vou terminar. O filho continua com a sua extravagância, com seus exageros, e ele fala: há tanto tempo te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos. Mas veio esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e tu deste tudo novamente para ele. Mas para mim tu nunca me deste um cabrito para eu se alegrar com os meus amigos. Era estranho. Aí a Bíblia diz, para encerrarmos, que o pai olha para o filho mais velho. Se você não der glória agora, você é ruim de interpretação, difícil de entender. O pai olha para o filho mais velho, o pregador Abednego, e fala: filho, tudo que é meu é teu também. Ele não falou metade, ele não falou pouco, ele falou tudo. Ah, crente, eu não sei você, mas eu estou tomando posse do que é meu. Eu já estou tomando posse das bênçãos. A minha moto está ali fora. Eu andava de a pé, chegava nas igrejas na hora do amém, mas ia, falava: perdão, pastor, eu ainda ando de ônibus com passe emprestado, mas eu ia. Descobri uma ideia, descobria quem tinha carro e moto e cantava, e chamava para ir cantar na igreja. Aí descobriram que não era para ir na igreja cantar, era para me levar. Me abandonaram. Eu falei: Deus, se eu tenho parte nas tuas bênçãos, eu quero ela para mim. Deus me deu uma moto, está aí para a glória do nome dele. Vou terminar, olha para cá. Se o pai está dizendo que tudo que é dele é do filho, então ele não tinha dado tudo para os dois lá atrás. Significa que o pai tinha abençoado os dois filhos lá atrás, mas ainda tinha muito a dar. Você não está entendendo. Você já foi curado na presença de Deus, já foi abençoado, recebeu porta aberta, mas Deus está mandando te dizer nessa noite: Ele tem muito a fazer na tua vida. Ele tem muito a fazer na tua vida. Olha para cá, para que não fique nenhuma dúvida. Deus fez tudo por nós espiritualmente quando Ele deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Mas fisicamente não. Fisicamente Ele tem muito a dar, porque se Ele dá tudo para aqueles dois filhos, eles nunca mais voltavam para casa, eles nunca mais vinham na igreja, eles nunca mais frequentavam culto de doutrina, nem escola dominical. Mas o pai deu uma parcela e estava dizendo lá no final: eu ainda tenho muito para dar para vocês. Eu ainda tenho muito, ainda tenho muito, ainda tenho muito. Eu vou falar até você da glória. Deus ainda tem muito a dar para você na tua vida. Deus ainda tem muito a fazer. Deus tem muito a dar. Deus tem muito a prosperar, te abençoar. E se você crer, fica de pé dando glória, dando glória, dando glória. Recebe mais. Vem cantar, meu irmão. Vem cantar, corre aqui para louvar a Deus. Feche os seus olhos aí. Quando ela terminar o louvor, eu devolvo o microfone para quem é de direito. Vai dando glória aí, porque eu estou tomando posse das bênçãos espirituais. Eu estou tomando posse das bênçãos físicas. Olha para cá, crente. Eu tenho uma casa há 5 anos. Eu disse: há quantos anos? Quantos anos? Eu tenho uma casa há 5 anos. Consegui ela. Deus me deu condições para adquirir, que era o sonho da minha esposa. Só que ao invés de mudar para ela, eu fui alugar. Aí Deus vai e usa um pastor da nossa igreja, pastor Caetano, e fala bem assim: o que eu te dei não é para outro desfrutar, é para você desfrutar. E eu pagando aluguel aqui, eu joguei o aluguel para lá e falei: eu vou tomar posse do que é meu. Mudei para lá depois de 5 anos. Está preparado para o que Deus vai fazer na tua vida? Diga comigo: Deus, eu creio que o Senhor já fez o melhor para a minha vida na cruz do Calvário. Diga mais: fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, o Senhor tem muito a fazer ainda. Diga: eu tomo posse das bênçãos que o Senhor Deus tem para mim. Feche os seus olhos agora.
precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas hoje o Senhor falando nesta noite, mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Oh, aleluia! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho lá. Amava o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Este Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. Oh, aleluia! Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim Ele operou no passado, Ele opera no presente, e Ele está perguntando nesta noite: o que queres que eu te faça? Levante, decouvarás o errar. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho, ela amava o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Este Deus se fez presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. Oh, aleluia! Oh, maravilhoso, o Senhor é o mesmo, aleluia! E Ele vai fazer porque Ele é fiel. Não importa a tua vitória, em nome de Jesus.